Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Rio Pode Mais, o videocast da FEComércio RJ, que hoje traz o tema do momento. O futuro das marcas em um mundo cada vez mais conectado. Como se destacar nesse ambiente digital. As oportunidades, os desafios, a conexão cada vez mais genuína. Para falar sobre isso, a gente tem um time de feras. Vamos às apresentações, então. Eu sou Marina Procópio, âncora. E ao meu lado, Thiago Gomide. Que acompanhei você em todos esses episódios de podcast. Pois é, hoje, além de âncora... Muito prazer estar ao teu lado. Prazer é nosso, Thiago, porque hoje, além de âncora, Thiago também será nosso entrevistado, para quem não sabe. Thiago Gomide, não é só um rostinho bonito, é também o homem por trás de um dos perfis de educação de maior sucesso aqui no país. O Tá na História, né, Thiago? É uma luta diária de um professor retratando a história de um país que pouco se conhece. Hoje Tá na História tem algo em torno de 3 milhões de seguidores em todas as redes. Mas, Mário, uma coisa que eu falo sempre para todos é que eu começo o dia não olhando para esses números grandes e trabalhando para uma realidade que a rede impõe, que é você ter muita humildade para entender o seu público, o que ele deseja, e você não perder o seu propósito, porque senão você derrapa. Já viu que o papo vai ser muito bom, né, gente? Para enriquecer ainda mais, a gente recebe aqui no estúdio brilhantes profissionais que têm longas, premiadas carreiras no mercado da publicidade. Fátima Rendeiro, Marcos Apóstolo, muito obrigada. Vou falar brevemente, ler rapidamente uma parte breve do currículo, focando na atualidade, porque senão a gente fica aqui o podcast inteiro. A Fátima Rendeiro é publicitária, é diretora de Relações com o Mercado do Grupo Mídia RJ, faz um trabalho super importante também no setor, como representante do setor, né, Fátima? É embaixadora dos Amigos do Mercado Rio, cofundadora do videocast Planeta, Pessoas e Posturas, que simplifica o ISD e que você pode conferir aqui nas redes da Band News FM. Tudo bem, Fátima? Tá bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Mari, Thiago. Uma honra estar aqui, um prazer. Obrigada por aceitar, por estar aqui conosco. Marcos Apóstolo é sócio, vice-presidente de criação da agência publicitária Binder. Também acumula prêmios nacionais e internacionais, entre eles o de redator do ano pela BP, Associação Brasileira de Propaganda, e também já foi publicitário do ano do Prêmio Colunistas. Obrigada, Marcos. Cuidado com a quantidade de anos que você vai falando, se daqui a pouco vão pensar... É experiência, vantagem de ter experiência. Não, é um prazer estar aqui com um pessoal tão legal, tão bacana, até porque eu sou fã desse aqui, né? Então eu sigo ele, ela também, então... Nós lá, a gente segue ele. Mas vai ser muito bom, um papo bem bacana estar aqui e falar sobre isso que você está colocando, que é um desafio falar sobre esse assunto. Pois é, eu queria começar... Quem souber a resposta, me avisa rápido que eu vendo. Eu acho que esse podcast, acredito, humildemente, que vai trazer muito mais perguntas que respostas, Sim, né? certamente. Mas esse que é o bom. Até porque eu não sei se Fátima vai concordar comigo, inclusive, imenso prazer estar com vocês dois aqui, acompanho a trajetória há bastante tempo. Eu duvido muito quem apresenta a fórmula, ainda mais na web. Não, mas para você fazer um vídeo de sucesso, para você impactar a sua marca, e aí tem esses vendedores de ilusões que vão realmente arrecadando muito dinheiro e não deixando a marca entender que o propósito dela precisa estar de maneira fluida, com profissionais sérios e com uma maneira estruturada. Internet não é aquilo que o meu sobrinho vai fazer. Sim. Precisa ter um time por trás. Não é um vendedor de fórmula que consegue tudo. Isso mesmo. Concordo plenamente. Acho que foi uma distorção. As coisas, há um deslumbramento. As coisas, né, são deslumbradas, né? As pessoas se deslumbram com aquelas coisas e acham que elas somente são suficientes para fazer as coisas acontecerem, né? Então, na realidade, algumas coisas acontecem e aí elas começam a acontecer sem você ter programado. Isso acontece. Sim. Mas a partir de um certo momento, isso não mais acontece desse jeito. Até porque quando outros também percebem, eles também começam a exercer. E aí, se você olhar do plano individual ou no plano das próprias marcas, né? E você superar, vira uma concorrência de olhe para mim, se volte para mim, independente do canal que seja o digital ou seja o canal tradicional. Então, isso assim, é um aprendizado constante. E todo mundo tem uma frase que eu comentei hoje conversando com ela antes, que foi engraçado, que o escritor disse para outro assim, uma frase que ele disse foi o seguinte: fica parado que um dia a pesquisa vai te favorecer. Ou seja, a verdade é essa, a tendência vai ser a tendência da próxima tendência. Então, assim, fica parado que uma hora assim, o ovo era bom, o ovo era ruim, o ovo era bom, o ovo era ruim, o café era bom, o café era bom. Uma hora uma pesquisa vai te ajudar, uma tendência vai chegar até você e vai te favorecer. É isso que eu acho que é bacana e fascinante também. E falando de história, acho que já pode falar melhor sobre isso, né? A gente vive uma transformação
que é contínua, né? Na verdade, a gente tem que lidar com essa transformação o tempo todo. E a palavra adaptação talvez seja a palavra mais importante desse momento, né? Quando a gente pensa a capacidade de se adaptar a tudo que está acontecendo numa velocidade muito grande, porque hoje a velocidade entre a adesão a uma nova tecnologia e outra encurtou cada vez mais, a gente tem menos tempo para a gente se adaptar, né? Eu acho que esse é o ponto. Todos nós, aí não são só as marcas, as empresas, todos nós que estamos no planeta Terra, a gente tem que entender que a gente vive uma nova era exponencial em relação a tudo que está acontecendo. Com certeza. E entender de gente, eu acho que hoje talvez seja a maior qualidade que a gente tem que investir. Tempo, energia, vontade, conhecimento, porque senão você não consegue chegar a lugar nenhum, né? Não. O Mari, desculpa, mas Fátima falou sobre adaptação. O Charles Darwin defendia que só sobrevive quem se adapta. Exato. Né? Eu sou um cara com 40 anos. Eu comecei em corredores de rádio como aqui. A internet não tinha YouTube. Sim. Você tinha que escolher aqueles veículos. Me formei em jornalismo, me formei em história. Uhum. E dentro do jornalismo você tinha que escolher, se pudesse, conseguisse, veículos tradicionais. Era revista, rádio, um website que estava ali surgindo pela esquerda, talvez, quem sabe dá certo. Tinha televisão e tinha jornal. Uhum. E eu tive que me reinventar também. E tenho que me reinventar todos os dias. Todos os dias. Porque você vai acompanhando uma revolução digital onde entra muito a plataforma de trends. Ou seja, se você for acompanhar trends, você acaba... E aí você tem que ter propósito muito forte do que você quer realmente seguir na tua vida. Porque senão você faz dancinha. Nada contra as dancinhas. Importante dizer, apesar de eu ter sido reprovado no Jaime Arocha. Mas você necessita entender que também você precisa falar com os públicos mais distintos a partir do que o algoritmo, mesmo que você não os conheça de maneira profunda, traduz a você. Mas como, então, você linkar e você conseguir conciliar, seguir as trends, o que o algoritmo está priorizando naquele momento, com a essência de uma marca, seja ela um Thiago Gomide, a marca onde está na história, ou de uma marca que não tem uma pessoa física de fato, mas que precisa ser humanizada de alguma forma? Então, na minha opinião, eu acho que a gente tem que deixar um pouco de lado o storytelling e partir mais para o truth-telling. Ótimo. A gente tem que ser a verdade. A gente tem que mostrar, de fato, quem nós somos. E, enquanto marcas, a gente está na vida das pessoas. Então, as marcas precisam efetivamente se posicionar de uma forma verdadeira, autêntica e ser a verdade. Porque eu acho que na nossa história, né, Marcos, a gente sempre falou muito em storytelling, né? Em contar uma história, uma boa história. Claro que uma boa história é importante, mas desde que ela seja realmente verdadeira. Acho que esse foi a grande virada que a gente percebeu nos últimos anos. Eu acho que tem um problema. A primeira coisa uma coisa que você colocou aqui, eu acho que em relação à velocidade das coisas. Né? A gente sempre sabia que coisas iam acontecer. A gente só não sabia no tempo que elas iam acontecer. Seja as mudanças climáticas, por isso está nos assustando tanto, seja a questão da tecnologia em termos do mundo digital e tudo isso. O potencial de aceleração é tão grande que a gente não consegue acompanhar. Né? E se você olhar o nosso histórico de publicidade, de marcas, elas ficaram 40 anos sentadas em cima de uma história que era suficiente e resolvia tudo. Agora essa coisa encurtou e você tem que acompanhar. Você vai acertar, você vai errar em todo o processo. Eu acho que tem uma coisa que tem que tomar, as marcas sempre têm que tomar muito cuidado, que até por esse motivo de aceleração, você já reparou que muitas vezes, aí não é uma crítica, mas é uma necessidade, né? Lembra do furo jornalístico, né? Que a gente via o cara corria para poder dar o furo? Sim. Agora o cara tem que dar o furo ali imediatamente, né? Não dá tempo nem de revisar. Então você lê hoje uma coisa na internet, está mal escrita, muito mal conduzido o raciocínio. Você às vezes termina de ler a matéria e não sabe o que está lendo. Que é grave. O jornalismo é a primeira coisa, te informar e te dar clareza disso. Por quê? Porque tem que responder imediatamente. E aí o cuidado que as marcas devem ter é que responder automaticamente, uma coisa é oportunidade, outra é oportunismo. Sim. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Porque assim, tem uma coisa que, pessoal, eu não sei a dimensão, talvez em algum lugar, a dimensão que a internet constrói uma marca, mas que ela destrói muito mais rápido, isso eu tenho certeza. Quando você olha dos meios tradicionais, a televisão e todos os meios que durante anos foram construindo, né, foram canais de construção dessas marcas, levou um tempo, levou uma condição. Quando você olha a internet,
O que hoje você consegue saber se realmente essas marcas estão sendo construídas através da internet? Eu acho que ninguém. Já houve reações de grandes marcas, de grandes corporações, no Festival de Cannes, que hoje em dia é um festival não só de premiação publicitária, mas movido por outros eventos como SXSW, Web Summit e tudo isso, ele mudou o perfil. Tem palestras, tem muita coisa, tem muitas marcas hoje em dia que tomam Cannes, né? Então é Amazon, é Mesa, é não sei o quê, todas as marcas estão lá, TikTok e tal, e estão presentes lá e tomam aquilo tudo. E você tem um palé onde estão feitas as palestras e estão feitas as premiações. No ano passado, o tema, sempre tem um tema, né, era inteligência artificial. Esse continua sendo agora inteligência artificial. Continua sendo o mesmo tema. Só que já com outros questionamentos, que aí vai um pouco ao encontro do que ela falou. Agora começa a se discutir um pouco também assim, aonde está o ser humano perante a inteligência artificial? Então, assim, e é uma discussão que não tem resposta. Só tem medos, tem terror, né? tem grandes expectativas. E a gente tem uma frase que a gente usa muito, que é assim, não adianta ser contra a gravidade, porque ela existe. Pode ser contra a lei, mas ela existe. Não é ser contra, é só ser crítico. É diferente. Até para você poder cada vez mais entregar coisas que sejam personalizadas. Porque o que fala muito da inteligência artificial é até que ponto o que eu coloco para você, do jeito que ela já está processando o que processa, porque, como disse o Harari, né, ela dominou a coisa mais importante do ser humano, que foi a linguagem. Né? Quando ela dominou a linguagem humana, estamos aí, né? E aí, o que você faz com isso? Como você lida com que seja uma coisa tão representativa para uma marca que não aparente ser igual para outra marca? Porque, na verdade, a personalização das marcas vão ser sempre muito importante, porque é isso que elas fazem. Tem uma identidade muito própria. E ter credibilidade para aproveitar certos discursos e falar desses discursos. Por isso que eu digo, uma coisa é oportunidade, outra coisa é oportunismo. Aquelas que tentaram entrar no meio pela necessidade de responder a algo que já estava acontecendo, muitas se deram muito mal. Porque não tinham credibilidade para estar falando daquele assunto. Exatamente. Por isso que tem que ter verdade, né? Por isso tem que ter Acima verdade. de tudo, responsabilidade E outra coisa que social. eu falo para o professor de história é que não existe futuro sem olhar para o passado. Lógico. Com certeza. Lógico. Não adianta. Muita responsabilidade. Você, claro, que essa câmera ligou, nós 4 mudamos. Sim, Né? claro. Não vamos acreditar que somos nós mesmos. É. A postura vai mudando, a cadeira, o ar-condicionado, o olhar, a troca. O enfim, pavor também. O pavor, o medo. que pergunta que virá, Sim. como que eu posso interagir de maneira mais rica. Entretanto, se você vira um personagem ou uma personagem, você é claramente exposto nas redes. Você vira uma caricatura. E as marcas estão começando a ficar atentas, Mari. Os dois aqui trabalham direto com muitas marcas, podem inclusive refutar o que eu estou dizendo, mas as marcas estão começando a entender o que antes se tornou um boom, que era o ecossistema dos criadores. Ou seja, você pegava ali, pegava 10 criadores, pagava para eles fazerem uma publi, e nem sempre essa publi falava com você. Você falava com o público dele que não tinha nada a ver contigo. Sim. E hoje, essa engenharia já está ficando mais madura. Muitas pessoas querem falar com todo mundo nas redes. Isso é um absoluto vazio. Se der para falar com o Bart também, vai Lógico, ser legal. lógico, não dá para falar. Você tem que falar com o seu público. E o seu público vai também te dando cartas do que ele quer. Do que ele quer mais consumir. Então você tem que ter na internet, ao invés de uma propriedade fortíssima da fala, você tem que ter uma propriedade fortíssima da escuta. Que inclusive vale para a vida isso, né? Claro. É isso mesmo. Vocês falaram um pouquinho de inteligência artificial e queria falar um pouco da ferramenta nesse ambiente digital, do uso, né? Falou que foi tudo muito rápido e a gente estava até conversando um pouquinho nos bastidores e falando um pouco desse avanço, né? Gente, o ChatGPT, novembro do ano passado, nem eu lembrava, ele está tão inserido na nossa vida. Eu brinco às vezes que o assunto é tão toda hora falar que é o chato GPT, porque você fala outra coisa. É o chato GPT. Vamos falar já, meu Deus, chato GPT. E alguém Mas é fantástico. É incrível o que ele faz, está tão inserido na nossa vida que parece muito mais antigo, mas realmente dominou todos os assuntos, a comunicação também e a utilização também. Então, pensando um pouco quem está nos ouvindo ali, o pequeno, médio empresário, tem essa ferramenta na mão, pô, aqui dá para eu criar, então, né, meu ambiente digital, minha comunicação digital, dá como fazer, existe uma forma mais produtiva, de que forma que a inteligência artificial e as ferramentas que utilizam ela tem impactado nessa comunicação digital? Eu vou começar respondendo sobre a inteligência artificial no mundo das empresas, né? Independente do segmento.
é óbvio que ela revoluciona as empresas. No meio da nossa área também, muito, né? A questão maior que está se colocando é a seguinte, assim, para lidar, eu vou dar um exemplo, por isso que eu digo assim, não há uma mágica também que acontece, você pode usá-la, mas o quanto você vai tirar o melhor proveito dela é uma discussão. Então é o seguinte, assim, não adianta me colocar se me dá me tirar do meu carro e me colocar num Fórmula 1, eu vou bater na primeira curva, né? Porque eu não sei dominar tanto aquilo. Então, na realidade, as empresas hoje, elas têm que sim ter consciência que vão ter que dominar a inteligência artificial. Se vão ser dominadas pela inteligência artificial é uma outra discussão, é coisa ficção científica. Mas vamos lá. Vão ter que dominar a inteligência artificial. E quem domina a inteligência artificial? São as pessoas. Elas serão usadas por pessoas. Então, você qualificar e você ter pessoas cada vez mais qualificadas para utilizar a inteligência artificial, porque você imagina o seguinte, é uma aceleração. Então, você já está fazendo uma coisa maravilhosa a 100, a 120, a 200... Aí, rapaz, mas aí você descobre que vai a 300, a 350, a 500. Mas você está preparado para aguentar aquela pressão dos 500? Você consegue acompanhar? Então, há uma questão entre a velocidade cada vez maior que a inteligência artificial se coloca para a gente e na sua capacidade de administrar essa inteligência artificial e fazer dela o melhor produto daquilo que você interessa fazer, seja qual for o lado empresarial. É óbvio que ela já comprova e ela já mostra que ela tira da frente e ela, para algumas coisas, já funciona sem muita confusão. Já vai, porque, na verdade, a inteligência artificial sempre existiu. O que acabou acontecendo é que ela veio para a nossa vida e nos permitiu usá-la. Exatamente. Né? Quando você olha, tem um gráfico que se mostra que a inteligência artificial, e quando você compara assim, Facebook, TikTok, levou 7 meses para alcançar o número X, levou o ChatGPT em horas, chegou a 100 milhões, sei lá, um negócio de loucura. Horas, exatamente. Né? Então, assim, já a resposta dele, que é um fascínio, né, e você começa a ver, o que eu acho só que, independente da inteligência artificial, eu até brinco que tem a inteligência artística, né? É o meu IA que eu gosto de olhar. E a artística, assim, a inteligência artificial, ela se baseia em fontes existentes. Pode ser que uma hora ela produza as próprias fontes, mas ela não parte do zero. Como nós não partimos do zero, dado que a gente faz. E aí, quem vai gerar essas fontes? Será um momento só inteligência artificial? Ou seja, aquela história que é assim, você pode juntar, quer fazer um texto em russo, você pede para a inteligência, ela mistura o Dostoiévski com o Tolstói e aí faz um grande texto. Mas aí então não vai existir mais o Tolstói e o Dostoiévski, é isso, como é que vai fazer agora? Então, assim, a gente acho que ainda tem um equilíbrio nosso entre a nossa domínio da tecnologia, que tem que existir, e o melhor uso dela como tudo. Então, acho que para as empresas é importante colocar isso como padrão, não tenha dúvida. Mas eu acho que tem uma coisa que nunca vai mudar. Quanto melhor formação você tiver, pessoal, melhor você vai extrair da ferramenta. Sem dúvida nenhuma. É por isso que o Saramago, que é um ídolo, José Saramago, tinha uma frase que ele achava maravilhosa, que ele dizia o seguinte: depois de muitos anos eu descobri que o problema não estava nas respostas que eu dava, mas nas perguntas que me faziam. Se eu faz uma pergunta ruim, terá uma resposta ruim, não adianta. Então, saber também perguntar para a inteligência artificial vai te dar mais coisas. E isso é capacidade humana, né? Capacidade Porque humana. O problema é que assim, a inteligência artificial está na nossa vida há muitos anos. Desde Exato. a década de 50, na verdade, que se faz experimentos para trabalhar com as máquinas para se achar as soluções. E isso não é novo. É que chegou agora na vida das pessoas de uma forma chegou rápida. no celular. Está na nossa vida aqui, né? E talvez seja o equívoco de achar que vai substituir a capacidade humana, de que com isso, eu não vou precisar mais ter pessoas capacitadas numa empresa, porque eu vou resolver tudo com uma máquina. Só que é como você falou, né, Marcos? Ela vai substituir funções. Exatamente. Automatizar Já tá, né? mais. Já está. Né? Vai cada vez mais acontecer isso. Mas não vai nunca substituir a capacidade humana, simplesmente porque você alimenta essa máquina. E se você alimenta ela sempre com as mesmas informações, o que vai virar? Se um dia ela Algo chegar a esse muito ponto, pasteurizado, na verdade, chegar a né? esse ponto, a gente não está sentado mais aqui. A garotada, por exemplo, está tendo muita dificuldade com a inteligência artificial por falta de vocabulário. Exato. Então as empresas estão contratando as pessoas mais sêniores. Exatamente. Olha como já gerou uma outra história. Aquilo que estava parecendo que estava obsoleto passa a ser importante. Tanto é que há pouco tempo se questionou o Google, quando você, pela inteligência artificial, você não vai precisar fazer praticamente nenhum raciocínio sobre aquilo que você está perguntando. Mas se você não é capaz, você vai tirando a tua capacidade de elaborar, onde é que você vai conseguir uma hora ter alguma diferença entre o outro? Então tem um equilíbrio aí que tem que ser encontrado. Ninguém discute, e a inteligência artificial é um negócio fantástico, e ninguém discute o quanto ela pode te entregar.
Mas assim, quem vai usá-la e como melhor vai usá-la? Quem souber melhor usar, eu acho que é melhor quem estiver melhor formado para usar. E não é só formado tem que lutar tecnicamente. contra isso, né? Não, acho que não, a questão não. é você achar que... Já perdeu a luta. Exatamente. Até porque na história da internet e da evolução da tecnologia, a gente também viveu alguns momentos que as pessoas ficaram com medo. Muitos. Muitos Recentes, inclusive. Recentes, recente, exato. recente. E depois isso passou a fazer parte da nossa vida, a ajudar, de fato, a criar novas profissões. E estamos aí hoje, nos adaptando todos os dias e usando isso da melhor forma. Né? Quem pensava que um pequeno vendedor de uma cidade do interior, do Nordeste, Exato. conseguiria abrir uma lojinha e vender através de uma plataforma, e aí trago o nome sem problema nenhum, Mercado Livre, uma própria Amazon. É inimaginável você comprar uma rapadura que você goste específica de um vendedor do interior de Pernambuco. Hoje nós temos isso. Agora, é importantíssimo que o começo que você falou é a frase fundamental, a relação continua sendo humana. Eu sou um apaixonado por inteligência artificial, eu estudo todos os dias. Impactou a produção, por exemplo, do Tá na História? Impacta. Eu não utilizo como fonte primária. Mas agiliza o processo. Mas agiliza muito o processo. Por exemplo, às vezes me falta pauta. Então é o seguinte, eu preciso quais são as pautas e eu vou discutindo com o ChatGPT pautas que sejam mais instigantes. O Tá na História é regido de 3 maneiras, né? As pautas do Tá na História. Por isso, tantas pautas diferentes. Comentários, ou seja, o que o meu público comenta, a gente tem uma equipe de anotação para aquilo. E essa interatividade é importante para tudo. E eu que faço, não é outra pessoa. Não tem equipe. A equipe abaixo de mim, ela segue o que eu faço. Então, eu respondo 90% das mensagens, 80% das mensagens que estão na história, porque eu quero saber o que o Marcos está pensando. Peraí, mas você tem 300 mil mensagens. Não dá para ver as 300 mil, mas eu quero entender, pelo menos, de várias. Por isso que também as marcas se apaixonam. Porque você está ali entendendo o seu público. Segundo, mensagem que as pessoas me enviam. Falam, pô, professor, tem aqui uma casa perdida que foi... E dessa maneira que eu encontrei a lápide do neto do Conde Drácula na Père Lachaise, em Paris. Porque uma pessoa me indica onde está essa Se você lápide. perguntasse para a inteligência artificial, ela não ia saber. Não vai. É incrível isso. E aí você tem que ter essa relação. Então eu tenho essas fontes. E o terceiro são as inúmeras discussões que envolvem o ChatGPT com uma equipe multidisciplinar, onde tem taxista que me ajuda, onde tem pastor evangélico que edita, onde tem pai de santo que faz pesquisa, ou seja, minha equipe é uma equipe plural para poder observar pessoas com deficiência visual que fazem as pesquisas também junto a mim, para poder pensar um país plural. Então, são essas 3 maneiras. Agora, o ChatGPT entrou nesse terceiro bloco. Essa pluralidade. Gente, queria agora transitar por outro tema que tem tudo a ver com a questão humana tão importante que a gente está falando, que é experiência, né? A gente está num canal falando para o varejo. Quando a gente fala em varejo, né, os últimos videocasts que a gente gravou, veio sempre a palavra experiência. Experiência é o tema do momento. Quando a gente fala nessa experiência para o ambiente digital, é possível trazer para uma marca se diferenciar, oferecer? Eu acho que a gente está vivendo aí a era do digital, né? A gente tem que pensar... Como é que é? A era do digital, que é o físico com o digital. A gente não pode abrir mão do físico, de fato. Eu acho que hoje, quando você tem a chance de comprar o que você quiser digitalmente, mas tem a possibilidade de ter uma experiência numa loja física, isso é maravilhoso. E é aí que eu acho que as marcas conseguem se diferenciar. Eu vou complementar por uma coisa que eu sou apaixonado, e acho que a mesa aqui deve ser. Os livros. Né? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês acompanharam, quando veio a pandemia, que também eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. A pandemia, a gente já esqueceu, né? Mas a pandemia, ela muda os padrões, ela muda os paradigmas, ela alterou muita coisa. Inclusive, no próprio, quando a inteligência artificial surge agora, ela vem acrescentando coisas que, se a gente for parar para pensar, tem muito a ver com aquele momento de reclusão nosso. E aí eu concordo plenamente com você, porque o que acontece é o seguinte, quando houve a pandemia, tudo fechou. Ninguém podia usar nada, ninguém podia conviver. As livrarias, como outros setores da empresa, sofreram demais, né?
Cresceram quem? Os que já estavam ricos, né? Que já tinham uma estrutura. A Amazon cresceu ainda mais porque o delivery ficou muito forte, né? Algumas livrarias conseguiram se adaptar rapidamente para poder sobreviver com as portas fechadas e entregando livros menores, mas muitas fecharam. Quando acabou a pandemia, vamos dizer assim, né, que a gente pôde voltar às ruas, voltar a conviver com as pessoas, estar aqui sem máscaras, começou a surgir um fenômeno de livrarias sendo abertas. Uhum. E muitas pequenas livrarias no mundo todo. E aí você fala assim, mas antes da pandemia você falava que livraria é um negócio que não existe mais. O livro físico, inclusive eu brigo que o livro desmorre todo dia. Que dizem que ele vai morrer, mas ele desmorre e volta. E aí fala assim, mas como é que isso acontece? É isso que você está falando. É isso aí. Não existe lugar, quer dizer, lógico que existem outros. Um estádio de futebol é um lugar de grandes encontros, de convivência, de uma experiência muito lúdica. A livraria também. E aí o que acontece com as livrarias? Elas se tornam de novo ponto de reencontro com as pessoas, com os assuntos, com a vida. Porque se assim não fosse, as livrarias não conseguiriam ter vivido de novo. Não é só para comprar livro. Nunca é. Aí você quer a fascínio do livro. Eu tenho uma frase de um cara que eu acho... Ninguém se apaixona por um link. Você se apaixona... Ai, que link maravilhoso. Estou tão apaixonado. Não, você se apaixona por um livro. Mudou minha vida esse link. Você se apaixona por algo físico, algo que você percebe. Você se apaixona por um homem, uma mulher, uma mulher, por alguém que eu estou vendo. Senão a gente vira aquele filme que ele fala com a inteligência artificial e se apaixona por ela. Né? Então, assim, isso é um fato que a experiência é necessária. O contato humano voltou a ser muito necessário. Desejado. E desejado. Isso. Né? E aí sim, o varejo ele tem essa necessidade da experiência. Porque até você pode ter a experiência física e decidir comprar depois. Aí você chega em casa e você compra. Ou ao contrário, o digital pode despertar esse Pode desejo. despertar, Exato. E por isso que o algoritmo, eu sempre brinco, como uma paixão minha de livro é muito grande, assim, tem uma coisa que o algoritmo não consegue fazer, te permitir a surpresa. Quando você compra um livro pelo algoritmo, e o algoritmo lê o teu livro, ele vai te jogar dentro de uma bolha que você vai ficar rodando naquela bolha ali o tempo todo. Isso das grandes sites. Quando você vai numa livraria, você foi atrás de um livro. Ou nem foi, entrou. E quando você olha uma bancada, você vai de repente para esse livro aqui. Hoje tem edições maravilhosas. Eu já descobri, eu sou um cara que leio sobre livro, mas descobri livros quando eu fui na livraria. Se eu não souber, como é que eu vou querer uma coisa que eu não sei nem que existe? Isso o algoritmo não me dá. Ele me dá uma bolha. Eu fui a um livro de autoajuda, ele vai me jogar um outro monte de livros de autoajuda. A experiência real ainda é fundamental e acho que ganhou um valor muito grande. Aí a velha história, né? A necessidade faz as coisas acontecerem e andarem mais rápido. Você tem muitos instrumentos, você tem muita... E eu acho que as marcas estão vivendo esse processo. Entendeu? Assim, você tem muito instrumento na mão. Essa é aquela história. Você tem uma orquestra hoje de instrumento que agora vai ter que montar a orquestra, né? Senão desafina. Então, isso também é um aprendizado que tem que ser muito rápido para você poder entregar essas coisas que você precisa entregar. E o público hoje, que é dono do seu próprio conteúdo, né, que tem opinião, que hoje expressa opinião que antes não acontecia, nessa troca entre marca e público, né? Ele é o fiel da balança, como foi para ele. Ele certamente, quando começou a fazer, ele não imaginava onde ele ia chegar. Não tinha a mínima noção de onde ele ia chegar. Ainda bem que ele imaginava, porque assim também o levou. Que talvez se ele tivesse pensado tanto onde ele ia chegar, ele ia temer tanto chegar que não chegaria. Eu desisti, rapaz, isso aí não E vou você sabe de mais uma não. coisa? Tô com Todo medo. dia você tem que estar com a tua mão no avião. Não dá pra você botar aquilo no modo automático. E eu acho que isso vale para as marcas. Todo dia tem que estar, não dá para botar no automático, não. É o que? Monitorar. Hoje você tem performance, você tem milhões de Exato. coisas que o mundo digital te oferece. Você consegue falar com ela no mesmo assunto que eu quero falar contigo, só que eu falo de outro jeito. De forma Isso vai mudando. Personalizado. A cada canal, por exemplo, você falou hoje, a gente tem Um mundo. um leque, um mundo na É. mão. E aí, falando em termos ali, né, de aplicabilidade, cada canal, por exemplo, que a gente tem esse universo cada vez maior de canais, você tem uma comunicação diferente? Eu Tem, tenho. Claro, É. o ideal é Tenho. que tenha. E eu sou Tem que eu sou uma empresa pequena, mas tenho. Tem vídeos exclusivos no YouTube que não entram dentro do Instagram, porque a sensibilidade daquele público do Instagram não vai viabilizar a existência daquele vídeo. Mari, eu não produzo nada que seja pra minha mãe aplaudir, porque ela já me ama. Sim. Essa você já ganhou. Essa daí eu já ganhei. Organicamente. Ela Mamãe. já dava like antes de você nascer. Muito obrigado, mamãe. Mas mamãe não é meu público-alvo. Não faço produtos para mim. O que não significa que eu seja refém do que está a onda levando.
significa que aquela onda está indo para um canto, eu vou fazer da melhor maneira possível, que esteja atrelado aos meus princípios, aos propósitos do que o meu público quer e merece receber, e sim uma qualidade altíssima de som, de áudio e de texto. E o mesmo vale para as grandes marcas na hora de planejar uma campanha. Exato. Um exemplo, uma coisa curiosa. Sabe que é o maior fabricante de memes? Ainda é a TV. Ainda é a TV. Agora, você imagina o seguinte, aí a TV cria os memes, aí você coloca essa linguagem dos memes realmente no campo onde ela atua, no mundo, né, digital, e você começa a fazer com que a própria TV queira construir também conteúdo para esses memes, porque ela viu que aquilo era uma forma também de falar com o público dela. Isso é que é o fascinante. É por isso que eu não gosto daquela desconstrói para construir. Eu não acho que isso não é assim. Não é assim que funciona. A gente está caminhando para o final e eu vou fechar com uma pergunta que eu acho que vocês já começaram a responder. Só para a gente fechar. Tem futuro? Um pouco do futuro, mas também do presente. De orientação, né? De alguma forma prática de ferramenta para quem está nos ouvindo, pequeno, principalmente pequeno, médio, varejista, que está concorrendo ali nesse ambiente digital com um grande varejista, com um grande empresário. Que orientações vocês podem dar, né? Vocês já começaram a falar, olha, cuidado, critério na hora de escolher a quem se associar, né? Não é só pegar os influenciadores ali, fulano fala com o meu público, vem cá, cuidado. Que mais de forma prática que a gente pode dar para aquele empresário que não tem tanto dinheiro, que está concorrendo com grandes empresários e que quer se colocar de alguma forma visível e atrativa nesse ambiente? Eu vou te responder, Mari, com o que eu sempre falava em sala de aula aos meus alunos, que eu acho que é algo que a gente tem que exercitar todos os dias. Primeiro é definir objetivos claros, porque muitas vezes a gente começa a fazer um trabalho, criar uma campanha, enfim, desenvolver um projeto e não tem um objetivo claro. Aonde você quer chegar? De fato, você precisa ter esse objetivo claro e mensurável. Não é só vender mais. Não, você precisa saber onde você quer chegar. Tudo bem que pode ser em etapas, mas tenha um objetivo claro no início do seu processo. Número 1. Número 2, que eu acho que a gente não pode abrir mão, e acho que a gente está abrindo mão disso, é conhecer o público profundamente. É conhecer as pessoas com quem você vai se relacionar e de preferência, gostar. Porque acho que também esse é um outro ponto, né? Fácil. Nem sempre você gosta, né? Nem sempre você quer estar perto, nem sempre você quer estar junto. Às vezes é só uma questão comercial. E parando para pensar, se aquele público é o seu público, então se aproxime dele. Entenda quais são suas necessidades, aquilo que faz a diferença para ele, para que você seja uma marca que esteja no coração dessa pessoa. Eu acho que isso é muito importante, né? E medir o tempo todo, porque a gente pode mudar a rota, não é demérito nenhum mudar a rota, né? Você não precisa fazer tudo certo desde o princípio. Precisa ir direto pro fiasco, né? E o digital trouxe isso, né? Trouxe isso. Trouxe exatamente isso. A gente pode tem essa mudar chance. com o carro andando. Exatamente. O Thiago falou, né? O quanto você testa, né? Teste a B faz parte da sua vida, eu digo né? o seguinte, antigamente falava assim, o avião em voo, né? Você está fazendo e está abastecendo. Agora não, o avião vai se transformando em voo. Ele começa num modelo e vai mudando o modelo dele e não aterriza. E acho que, complementando um pouco o que ela falou, agora puxando um pouco para a sardinha para Binder aqui, que eu vou falar o seguinte. Primeiro que eu acho que o cliente, uma coisa que todo mundo na vida tem que se perguntar, o que você necessariamente quer não é o que você precisa. É muito diferente. Você pode estar querendo muito que você está fixado num pensamento, só que esse pensamento só funciona para você. Eu não construo comunicação para o meu cliente, eu construo para o cliente do cliente. Porque o cliente, ele tem uma avaliação, e é importante ele entender isso, né? Eu vendo para aquele que ele quer que eu vender. E eu preciso entender esse público, e ele também. Então a gente tem várias ferramentas da Bíblia que nos ajudam a direcionar. Muito antes até de construir uma campanha, de achar que às vezes a solução ainda é primeiro você internamente se entender melhor como marca. E eu acho que isso que vai buscar com mais certeza, com mais afirmatividade, essa afirmação do que você precisa e que você quer ser reconhecido. Porque tem uma coisa, eu quero ser percebido como? Às vezes você está querendo ser percebido com uma coisa, só que você não é isso. A roupa não está vestida direito, não é essa roupa que você está querendo usar, isso não funciona para você. Porque aí cai naquele momento. Use a roupa correta, que tem a ver com você, porque você vai ter credibilidade na medida que você aparece. Não é porque eu boto um topete aqui que eu vou virar um Elvis Presley e sou roqueiro. Não tem nada a ver, eu gosto de samba. O que eu estou fazendo? Então mas eu gosto de samba, então é samba. Então tá bom, mas vai ser o samba melhor que eu vou fazer. Eu acho que é um pouco isso que as marcas têm que buscar. E eu acho que pelo processo muito... E hoje você pode nichar, você pode performar, você pode conhecer melhor. Mas eu acho que é aquilo que eu volto, assim. Nessa necessidade
É muito fácil você falar assim, pô, aquele cara já fez, sim, mas ele fez para ele. Tá certo? Não quer dizer que funcione para você. Tenta avaliar melhor, porque você tem que ter uma identidade. Porque, no fundo, você vai escolher marcas pela identidade que elas têm perante a pessoa. E vai construir diferenciais, que a marca vai conseguir construir diferenciais. E temas como o meio ambiente, temas que são hoje muito prementes na vida. A marca que não olhar para esse tipo de coisa, ela está perdendo. Não há dúvida que ela está perdendo. Ela está perdendo. Ela está se descolando da realidade. E a realidade não vai se descolar dela. Vai continuar. A realidade são as pessoas que avaliam, são as pessoas que criticam, são as pessoas que vão estar ali. E que esperam uma atitude. E que esperam uma atitude. Exato. Por isso que hoje elas têm uma responsabilidade dela quando coloca isso, que as pesquisas há alguns anos já revelaram. As marcas hoje têm mais importância para as pessoas como decisórias do que os próprios governos. Quer dizer, olha que ponto chega. E são marcas, tá certo? São produtos que precisam vender, são indústrias que têm que fazer, serviços que têm que ser prestados. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é importante sempre entender muito bem o que você é. Para que você vai trabalhar melhor quando você sabe o que você é. Não adianta, assim, não adianta. Eu acho assim, isso ajuda em muito qualquer processo de comunicação. E eu não estou falando se é uma campanha, não importa o que seja. Eu preciso me entender para ser melhor entendido. Eu acho que toda marca tem que fazer esse processo e às vezes se avaliar. Você pode mudar o rumo. Muitas marcas do mundo já mudaram seus rumos. Mas porque foram coisas acontecendo, eles tiveram que mudar. Porque a sociedade foi mudando, eles também tiveram que mudar. A diversidade é um assunto hoje premente em qualquer ambiente, em qualquer marca. E ela é rica justamente porque a palavra diz, né, diversidade. Então vamos ver como se incorporar isso e saber usar. A Nike construiu um pensamento em que ela tem propriedade para abordar essas coisas. Porque ela já veio lá de muito tempo atrás construindo isso através dos seus patrocínios dos atletas, né? Então acho que... E sempre tentar se informar das outras marcas, né? E as marcas se informarem sobre as outras. Que não é para imitar, mas para pegar Não é referência. para imitar, mas há sempre alguma coisa ali que Claro. você... É Né? pro lado, né? A história é a mesma, você lê, mas você não quer dizer que você precisa só ler um livro de história, né? Lê vários que vão ter várias Claro. visões sobre a história que é importante você ter. Você vai fazendo essa sua análise. Vou falar pro super pequeno varejista. Né? Às vezes é o cidadão que está sozinho, tá ele e a esposa. Eu acredito muito na rotina. Você tem que colocar a rede social como uma rotina do seu trabalho. E eu acredito muito na inspiração, mas eu acredito mais na rotina. Eu acho que você, quando tem rotina e tem análise se está dando certo ou se não está dando, vai ser melhor para você. Então, crie uma rede social. No começo, não crie 5, crie uma. Aquela que você acredita que tem mais fit, né? Mais relação com os seus consumidores. Começa publicando uma foto, depois você se arrisca no vídeo, mas não deixe de ter rotina. Todos os dias você necessita estar ali e interagindo com quem porventura apareça, mesmo que seja para colocar um coração. Porque isso vai gerando engajamento, vai mostrando para as redes que você está presente e isso muito provavelmente vai te trazer outras realidades e você vai aprimorar o seu negócio. Pode ser uma pessoa só, mas com rotina é possível. Olha, ele tem 3 milhões, então ele sabe o que ele está falando. Sabe muito bem o que ele está falando. Com certeza, com Todo certeza. dia, independente de onde eu esteja, todos os dias, independente, eu que subo os vídeos, não deixo para minha equipe, eu subo os vídeos, eu faço as análises pontuais para no final do dia eu entender onde foi o erro, todos os dias. Natal, Ano Novo. É trabalhoso, né? A vida é dura. Eu não sou herdeiro, tem que trabalhar. Eu sou um pequeno varejista, né? E você construiu um produto. E muito aprendizado, né? Muito aprendizado e muita humildade, porque olha pro lado. Você hoje está aqui, amanhã você pode estar aqui, porque principalmente as redes sociais, elas são muito voláteis. Sim. E você tem que saber entender que você não é o dono da razão. O seu público, você pode oferecer para ele um mosaico de conhecimentos. Você não pode ser desleal naquilo que você comunica, mas também você não pode ser pouco atraente, porque também não adianta. E você tem que mexer com que as pessoas, mexer e pedir para as pessoas compartilharem, engajarem com o teu projeto, para que isso chegue a outras pessoas. Na maior humildade, olhando nos olhos e caminhando em frente.
Ninguém disse que era fácil, mas olha aqui a prova. Você vê que eu já tô até suado. Gente, muito obrigada, companheiro. Até a próxima, Thiago Gomide. Sempre bom estar contigo. Marcos, Obrigado muito também. obrigada. Muito Fátima, obrigado, muito foi um prazer. obrigada. Obrigado Foi um mesmo, papo foi muito bom. ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Então, comentem, compartilhem, que a gente vai interagir ali com É isso vocês aí. também. Isso aí. Sigam no YouTube da FEComércio RJ para saber de mais episódios, para compartilhar e comentar outros episódios. E também sigam o LinkedIn da FEComércio RJ e também do Prêmio Visão Consciente da FEComércio RJ. A gente tem inscrição a partir de agosto já aberta, esse prêmio que vai levar você, varejista, para a NRF, a maior feira de varejo do mundo em Nova York, com tudo pago, paga todas as despesas. É muito bacana para você, enfim, dar seu salto também, voltar e bombar no ambiente digital. E continue conosco, que a gente agora tá na história do comércio. Está na história do comércio com o Thiago Gomide aqui, passeando pela história do comércio varejista do Rio de Janeiro. Tchau, obrigada, gente. Obrigado a você. Obrigada. Obrigado. Valeu. Valeu. Cavé. 1860, Mari. Quem traz é um francês. Cavé, claro, né? Óbvio. Mas não é feito com os sabores da França. É feito com os sabores de Portugal. É assim que ganha fama. São os doces de Portugal. Doces portugueses por o francês. Porém, realmente com aquela carinha de café francês, nos dando uma sensação de estarmos em Paris em 1860 e 1900. Ou Paris até de hoje em dia, conservando aquelas características que tanto ficaram marcantes nos filmes, nas peças de teatro, nos livros. Então, entrar na Cavé é você entrar nessa Paris de 1860, nesse espaço do que o Rio chamou e foi cunhado de Belle Époque, a época de ouro, uma época que nós queríamos ser a França.